mais poderosos da ficção, tendo a capacidade de absorver, manipular e até mesmo manifestar DNA de criaturas sapientes. Mas você já parou pra pensar que talvez haja uma consequência terrível pro Omnitrix? Já parou pra pensar que talvez o Omnitrix pode estar matando o Ben? Cara, vamos ver melhor essa parada aí. Fala, rapaziada, sabedoria na parada. Galera, antes de começar o vídeo, já deixa o seu ultra mega like aqui embaixo que é pra fortalecer o canal. Não deixa pro final, você vai esquecer, ó. Mano, não deixa pro final não, vamos nessa. Vai perder os vídeos aqui do canal, já se inscreve com o sininho. Já garante tua vaga, já garante a tua inscrição pra você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vocês estão gostando da frequência de vídeo do canal? Vocês estão gostando do retorno do canal Sabedoria? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar muito de ler o seu feedback sobre o canal, como o canal tá. Ó, primeiro, vamos analisar o funcionamento do Omnitrix e tentar entender o porquê esse seria o caso. Por que ele estaria matando o Ben? Bem, de início, o relógio injeta um DNA de um alienígena em uma célula do portador, combinando o DNA alien com o DNA humano do Ben. Usando o núcleo de poder do Omninúcleo, o Omnitrix transmuta a matéria e a energia para expressar os genes alienígenas em todas as células do corpo do Ben, fazendo uma metamorfose instantânea. Enquanto isso, os genes humanos do Ben são opostos em uma grande maioria em um estado dormente, com exceção de um pequeno fragmento que ainda fica ativo durante as transformações. Esse gene serve para que o cérebro do Ben não se altere ao ponto de suas memórias e personalidade se perderem, E é justamente aí que mora o perigo, porque mesmo o Omnitrix, nas suas primeiras versões, já mexia com algo tão fundamental quanto o DNA do Ben. A gente já sabe a diferença da versão final do Omnitrix do Omniverse, onde o Omnitrix tem diversos métodos de segurança para impedir a morte do usuário, no caso a morte do Ben. O que o protótipo do Ben não fazia, não era tão assim, desse jeito. O Omnitrix protótipo, como o próprio nome diz, era um protótipo, tinha de fato algum nível de proteção, como uma defesa contra a radiação da corrente Codon e o raio mutante do Doutor Animal. Mas em geral o que ele tinha mais eram falhas, galera. Vocês lembram? Falha, o Omnitrix era cheio de falha, cheio de erro e mais erro na sua programação, já que simplesmente ele não era uma coisa terminada, ele era um protótipo. Por exemplo, no episódio do Doutor Animal e o Raio Mutante, o Omnitrix começou aleatoriamente a misturar o DNA dos aliens, criando fusões instantâneas e ineficientes dos aliens, como por exemplo o Aquachama, que não podia ficar na água nem usar os poderes do fogo por causa das fraquezas de ambos os personagens, que estão misturados ali. E tudo isso no episódio aconteceu meramente porque o Omnitrix só perdeu a tampa de seleção. E falando da tampa de seleção, ao longo do episódio a gente vê que só a energia que essa tampa emite já é o suficiente de causar mutações estranhas nos animais ao redor. Seja com minhocas que estavam ali no lugar ali, seja com os animais que o Doutor Animal transformou usando o raio mutante, que funcionou a partir dessa energia da tampa. Ou até mesmo o Vomax, que virou uma coisa bizarra, uma coisa estranha por causa do DNA do insectoide. Uma coisa que nem parece tanto um insectoide. Era só uma mutação completamente errada ali, galera. Mas agora você deve estar pensando, tá bom, isso pode ser um problema. Aconteceu uma vez lá, mas não aconteceu de novo. Tá bom, de fato você tá certo, mas esse problema não é o único problema. Veja bem, por exemplo, no episódio Um Pequeno Problema, o Ben acaba batendo muito forte no Omnitrix, então ele fica um longo tempo muito grande transformado no massa cinzenta. E por que isso é um problema? Bem, lembra mais cedo que eu falei sobre o Omnitrix realizar a transformação? Ele funde o DNA do alienígena com o DNA do Ben. E obviamente no fim dessa transformação, essa fusão precisa ser desfeita para que o Ben volte ao normal. Mas a gente aprendeu em Corrida contra o Tempo que a razão do Omnitrix ter esse limite de transformação é porque o DNA alienígena pode ficar permanentemente fundido ao do Ben, se não fosse por esse limite de tempo. Claro que no futuro, como no caso do Ben 10.000, a gente vê que o Ben usa as transformações sem limite e fica permanente bem. Mas esse é um Ben que dominou os segredos do Omnitrix. Portanto, deve ter aprendido uma maneira de, esquivada dessa debilidade, dessa deficiência do Omnitrix. Mas pro Ben de 10 anos, essa condição é um grande problema, gente. Passar por mais de 10 minutos transformado faz com que a fusão do DNA não possa ser totalmente desfeita. Nesse episódio, com o Ben transformado por tanto tempo no Massa Cinzenta, ele não voltou ao normal perfeitamente humano quando ele saiu da transformação. Na verdade, se você pensar bem, em todos os momentos que o Ben ficou como mais de 10 minutos transformado, como o final da segunda temporada com o controle mestre, e até o episódio do Lobis Ben, onde o Ben ficou o dia inteiro naquele processo de se transformar naquele Lobis Ben, naquele lobisomem, em todas essa situação, ele não voltou perfeitamente humano. Um pouco do DNA original dele se perdeu no processo e foi tomado pelo DNA
DNA alienígena. E como a gente já viu com o Von Marx no episódio Raio Mutante, essas fusões instáveis do DNA não são exatamente uma coisa legal. Mas agora, depois de tudo isso, imagina o seguinte: o Ben casualmente carrega no pulso um dispositivo que, caso causasse uma falha crítica, seria necessário apenas um pedaço dele para transformar o Ben em uma mutação disfuncional que causaria a sua morte. E mesmo sem essa falha crítica, e por mais que a chance dessa falha acontecesse já muito alta, o assustador de verdade é que o Omnitrix já poderia causar problemas apenas pelo fato do Ben ficar transformado por mais de 10 minutos. Se liga só, galera, no início do Força Alienígena nos é dito que o Ben havia removido o Omnitrix há 5 anos atrás, por um motivo que a gente não sabe, não foi muito bem explicado no desenho. No Omniverse ele tentou deixar entender que esse motivo era a morte do feedback, mas talvez não tenha sido isso, não ficou tão claro. Os produtores da série já confirmaram que quando o malware destruiu o feedback, ele não apenas absorveu o DNA do condutoide, mas também um pedaço do DNA do Ben. Eles dizem que o Ben perdeu um pedaço de si mesmo naquele momento. Por tudo que a gente analisou aqui, talvez esse pedaço perdido na morte do feedback tenha sido um ponto crítico. O DNA do Ben já havia se alterado tanto que até aquele ponto que quando ele perde mais de um pedaço da sua sequência genética, a sua saúde começa a ser afetada. Então, para salvar o Ben, todos decidem remover o Omnitrix, o que, segundo a Gwen, deu um trabalhão. E depois disso, talvez o Azimuth ou o Von Marx, com a tecnologia de encanador, tenha dado um jeito de restaurar o Ben à sua saúde normal, mesmo com toda a alteração genética que já aconteceu. Esse seria um fim aceitável pro Ben, com ele finalmente removendo a principal causa de seus problemas, mas o destino o chamou de novo. No Força Alienígena, os soberanos começaram a atracar a Terra, e o Ben precisou pôr o Omnitrix mais uma vez. Porém, dessa vez não era tão perigoso quanto antes, porque o Omnitrix tinha reparado todas as falhas, e no final ele acabou se recalibrando. E agora ele possui até mesmo o poder de reparação genética, que usa para curar os DNA aliens, e poderia usar para curar o Ben também. E realmente, se o Omnitrix continuasse daquele jeito, nada de mal aconteceria ao Ben. O problema é que não foi bem assim. O Ben e o Kevin hackearam o Omnitrix, e por isso ele começou a apresentar falhas de novo, galera. É aquele negócio, vai mexer no negócio da quieto, sempre dá alguma coisa. E provavelmente o problema de começar a danificar o DNA do Ben veio junto. E isso prossegue até o Supremacia Alienígena, onde o Ben agora tem uma nova versão de Omnitrix. Não mais o protótipo, mas agora o Super Omnitrix. Embora inicialmente o poder do Super Omnitrix seja impressionante, o Ben fala várias vezes que o Super Omnitrix é uma versão mais inferior do que o protótipo, mais difícil de operar, com mais falhas do que antes e, é claro, uma nova função para agravar o problema de dano genético. A função Suprema, pelo amor de Deus. No episódio O Sacrifício Supremo, a gente aprende que a evolução que o Super Omnitrix causa nos Supremos permite que eles comecem a manifestar uma consciência. Isso só havia acontecido 2 vezes antes com o Fantasmático, que segundo ele, a consciência do Ectonorita pode persistir até no menor pedaço de DNA. E com o Eon, que usou seus poderes sobre a energia e a matéria para manifestar sua consciência pelo seu DNA. Mas agora, isso é um problema muito maior, porque qualquer alienígena que passa pelo pior cenário possível do Super Omnitrix ganha essa habilidade. E lembra como os genes humanos do Ben são usados na transformação para manter a sua mente intacta? As memórias, a personalidade. Então, é aqui que o DNA Supremos é capaz de ativamente lutar contra esses genes que preservam a consciência do Ben durante a transformação. E obviamente, como tudo já mencionado aqui, isso traria muitos danos genéticos ao DNA do Ben. Ainda mais do que todos que já acontecem, como as hibridizações espontâneas por ficar mais de 10 minutos transformado, ou a perda de genes, caso alguma transformação morra. Algo que a propósito aconteceu de novo no Supremacia. No episódio Retorno do Ben 10.000, o Eon desintegra o Fogo Fato Supremo e o Gigante. E aproveitando que a gente já tocou nesse episódio, vamos falar sobre o Ben Supremo aqui. Ele é uma versão futura do Ben, que permaneceu usando o Super Omnitrix e, portanto, não provou ser digno de usar o Omnitrix completo, por uma razão ou outra. Esse Ben não é o que você esperaria de um Ben que está constantemente recebendo danos genéticos por causa do Omnitrix. Mas isso é por causa de um alien-chave nessa equação, o Contratempo. O Contratempo é um alien do Ben Supremo capaz de manipular o tempo, né, permitindo envelhecer ou rejuvenescer coisas, por exemplo. Por isso, é bem provável que o Ben Supremo use o Contratempo para rejuvenescer o seu DNA e reparar todos esses danos. Bem esperto da parte dele, rapaziada, vamos falar a verdade. O problema é que normalmente o Ben não deveria ter o Contratempo. Ele apenas ganha esse alien do próprio Ben Supremo, que por sua parte também recebeu o Contratempo de um Ben Supremo quando tinha 16 anos, já que ele se lembra desse momento em que o futuro e o passado se encontram. Isso é um ponto normal da sua linha do tempo. Ou seja,
Se não fosse por causa desse paradoxo temporal causado pelo íon, o Ben simplesmente não ia ter o contratempo e ia seguir a sua vida sofrendo danos genéticos o tempo todo. E se acontecesse com ele semelhante ao Ben Supremo, onde ele não prova ser digno de ter o Omnitrix completo, poderia acontecer dele simplesmente ter que usar esse Super Omnitrix pro resto da vida, com o relógio matando ele aos poucos, já que ele não vai ter o contratempo para se rejuvenescer. Mas como exatamente ele morreria? Primeiro, é necessário entender o conceito dos genes telemórbicos. O nosso DNA a todo momento está se alterando pelos fatores do ambiente, como a radiação do sol e elementos químicos. Isso é normal da vida. E por isso, existem os genes telemóricos. Esses são genes sem informação importante que se perdem de pouquinho em pouquinho, conforme nossas células vão acumulando esses danos. Até que chega um ponto que eles se perdem totalmente, então os genes importantes das células começam a se perder. E até os cientistas acreditam que essa seja a principal causa das mortes naturais. O seu DNA naturalmente fica danificado conforme você vai envelhecendo, e por isso, eventualmente, você morre. Porém, no caso do Ben, o Omnitrix poderia causar danos aos genes importantes antes da velhice do Ben chegar. Então ele poderia acabar morrendo por causas naturais muito antes da velhice chegar, e provavelmente ao ápice da sua vida ainda. Mas, felizmente, na linha do tempo principal, o Ben não apenas tem o contratempo, mas também consegue o Omnitrix completo, o que descarta todas as falhas anteriores citadas aqui no vídeo. E também, no caso, como ele deleta, né, essas falhas que eu havia citado, ele também optimiza o DNA, impedindo esse tipo de morte. Mas tudo isso ainda é uma teoria muito legal de se pensar, né, galera? De um Ben alternativo que talvez sofra com essa condição do seu próprio Omnitrix estar matando ele. Fica um exemplo do canal Shenderflix, onde esse youtuber fez um fan trailer de um filme onde o Ben estaria morrendo por causa do Omnitrix, e por isso tem que evitar usar as transformações. E ele também faz algo bem semelhante com a animação mais recente, o Ben 10 One Last Time, onde o Ben 10.000 tá morrendo aos poucos por causa da sua nova versão do Omnitrix, que por causa de um mau funcionamento acaba causando problemas ao usuário. O link vai estar aqui na descrição, galera. Quem quiser, dá uma conferida lá e comenta nos comentários. Vim pelo Sabedoria, beleza? Vamos lá. Galera, mas esse é o final de mais um vídeo. O que você achou? Você já tinha pensado nessa teoria? Você acha que essa teoria realmente é verdadeira? Eu preciso dizer que essa teoria não é minha, tá bom? Os créditos vão estar aqui nos comentários. Editor, coloca aqui também os créditos dessa teoria, do criador dessa teoria. Nós só estamos replicando a teoria aqui no canal. Essa teoria não é do canal Sabedoria, ok? Mas ainda assim, é muito legal de se passar a informação adiante. E galera, uma última curiosidade aqui. Uma coisa que o Omnitrix não pode fazer, né? Sim, que muitas pessoas não conhecem, é que o Omnitrix não consegue deixar o Ultra Mega Like sozinho se você não apertar esse botão aí embaixo, cara. Pô, você tem que apertar esse botão aí embaixo, você tem que deixar o Ultra Mega Like aqui embaixo e se inscrever no canal com o sininho. Porque só assim você vai ativar o canal Sabedoria Supremo. Só assim você vai deixar o canal com mais feedback, da gente entender com o seu feedback pra gente poder estar lançando mais vídeos. Então se você quiser o canal Sabedoria Supremo, a versão suprema do canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, qual a sua opinião sobre essa teoria e quais vídeos nós poderíamos trazer aqui no canal, beleza, galera? Me siga aqui embaixo também nas redes sociais, todas elas falam com Sabedoria. Me siga também no meu TikTok, tô sempre postando YouTube Shorts, tô sempre postando lá Reels no meu Instagram, então eu espero você lá, galera, tá ok? Galera, muito obrigado de coração, tamo junto, é nóis, Mario Bros e até mais. Tchau!